Bom dia, filhos e filhas. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. Salmo de número 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em sua tenda? Quem pode habitar em teu monte sagrado? Quem anda com integridade, pratica a justiça, fala a verdade no coração e não deixa a língua correr. Esse salmo é um momento de reflexão onde o salmista ele imagina Deus como uma pessoa e uma pessoa que tem uma casa. E ele quer saber quem essa pessoa aceita como hóspede na sua própria casa. Então o salmista ele imagina Deus como esse homem, como esse hóspede, e ele pergunta para o próprio Deus: Deus, quem o Senhor aceita na tua casa? Quem o Senhor aceita para morar contigo, para caminhar contigo? A gente sabe que quando a Bíblia fala de tenda, também está fazendo referência ao templo, ao lugar da adoração, ao lugar da congregação. E nós podemos também usar esse exemplo e nos perguntar: Senhor, quem o Senhor aceita como hóspede na sua tenda, como habitante na sua tenda, como aquela pessoa que o Senhor recebe ali no seu lugar de adoração? Muitas vezes nós temos sido levados por um discurso de que Deus é Pai, que Deus é amor e apenas isso, e Ele aceita todos de qualquer indeterminadamente forma. Isso não é bíblico, isso não é verdade. E justamente baseado nisso, o salmista desenvolve essa dúvida: Senhor, quem o Senhor aceita? Quem o Senhor permite estar na sua casa? Casa fala de intimidade, casa fala de proximidade, casa fala de particularidade. E o salmista, ele está interessado em saber quem o Senhor recebe, quem o Senhor aceita como pessoa próxima para entrar e habitar na casa de Deus. E depois de que o salmista faz essa pergunta, ele chega a uma conclusão. E ele chega a uma resposta. E é uma resposta muito prática. E essa resposta é a resposta que eu gostaria que você guardasse no seu coração. O salmista descobre 4 coisas, 4 características que precisam fazer parte desse homem que deseja habitar ou visitar a tenda de Deus. 4 características que precisam fazer parte da vida desse homem que quer andar com Deus, que quer estar próximo de Deus. Uma pessoa que Deus vai aceitar como amigo, como próximo, como pessoa que está íntima e que convive com Deus, na casa de Deus. A primeira coisa que o salmista vai dizer, ele fala: aquele que anda com integridade. Nós precisamos entender que a integridade, a nossa maneira justa de viver, isso muda a perspectiva com que Deus olha para nós. Nós precisamos entender que os valores do mundo não são os valores de Deus. E enquanto o mundo aceita um comportamento com mentiras, com subornos, com injustiças, com inverdades, Deus não aceita. A palavra, ela sempre vai nos orientar a ter uma vida íntegra. Então nós precisamos colocar a integridade no nosso coração para sermos próximos de Deus. Segunda característica, aquele que pratica a justiça. A integridade, ela está muito próxima da justiça. A justiça, ela está muito ligada àquilo que nós não só cremos, mas àquilo que nós agimos. Porque muitas vezes nós temos um pensamento justo, nós temos um parecer justo, mas na hora da prática nós não exercemos aquilo com justiça. E nós precisamos ser uma geração que pratica a justiça. Nós precisamos ser uma geração que esteja disposta a pagar o preço, mas tomar decisões justas. Terceira característica, aquele que fala a verdade no coração. A mentira, ela nunca foi aceita, ela nunca foi vista com bons olhos pela palavra de Deus. E nós temos vivido em uma geração onde, de alguma forma, tem sido feito um certo apelo à mentira, a politicamente correto, a ética. E nós temos justificado muitas mentiras usando outros nomes que aparentemente são legais e são substitutos no nível correspondente. Mas a Bíblia, ela é categórica, aquele que fala a verdade no seu coração. Nós precisamos ser uma geração que fala a verdade,
E a quarta característica, não deixa a língua correr. Não deixar a língua correr é ser uma pessoa que controla os seus impulsos e fala aquilo que precisa ser dito, da maneira como ser dito e apenas quando necessário ser dito. Nós temos que entender que dominar a nossa língua, não deixar a nossa língua correr, fala de domínio próprio, fala do fruto do Espírito, fala da nossa condição de domínio sobre as nossas próprias paixões, as nossas próprias vontades, as nossas próprias dificuldades. Falar sobre domínio, principalmente da língua, é sempre muito desafiador, porque nós somos sempre tentados a falar e a fazer aquilo que no ímpeto queremos fazer. Mas quando nós somos submetidos a uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós somos submetidos a um direcionamento pelo Espírito Santo, nós somos transformados e nós conseguimos ser essa pessoa que o salmista compreende que precisamos ser, que não deixa a língua correr. Que o Senhor possa encontrar essas 4 características em nós. Que o Senhor possa fazer de nós pessoas íntegras, que praticam a justiça, que falam a verdade e que controla a própria língua, que controla o próprio ser. Que assim sejamos aos olhos de Deus, para que sejamos essa pessoa que o Senhor aceita habitar na sua casa, que o Senhor aceita como próximo, como íntimo, como aquele que anda e vive na casa de Deus e diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração de uma maneira poderosa nesses dias. Em nome de Jesus. Amém.